Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1, por favor. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1, vamos ler até o versículo, eu quero ler até o versículo de número 20, todo o capítulo de número 1, acredito que a gente consiga fazer essa leitura toda. A gente se prepara para um propósito de Deus, né? E Deus, em certo momento, Ele muda o nosso trajeto para que a gente possa fazer o que Ele determina. E nunca é aquilo que queremos, porque aquilo que queremos está no nosso controle e é mais fácil de dominar. Mas diz assim a revelação, Apocalipse capítulo 1, no versículo de número 1, leamos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras destas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Eis que venho com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que ultrapassaram, e a todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve,
e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e os seus rostos era como um sol, como na sua força resplandecente. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. É o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem a chave das mortes e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Irmãos, o livro de Apocalipse, essa revelação de João é grandiosa. Quando eu comecei a ler este livro, eu fui com despertar pela maioria das pessoas de curiosidade, de saber os seus enigmas, os seus símbolos, as suas imagens, aquilo que os outros comentavam na sua caminhada, por curiosidade em saber o que era, o que simbolizava. E eu acabei perdendo tempo, porque eu entendi que este livro é um livro prático, é um livro da revelação de Jesus, é um livro que trata nós crentes para onde nós vamos, é um livro que revela aonde a gente vai. Que trata comigo a respeito e contigo a respeito de tudo isso que nós estamos vivendo na terra. É uma revelação do céu, de Jesus e da igreja. Ele é destinado aos crentes da dispensação da graça, desde o nascimento de Jesus até a sua vinda, a sua segunda vinda. E esse livro trata conosco, ele tem um fundamento importante para nós, que é nos mostrar para onde nós iremos. Eu não vou ver, e também não pretendo ver se os dragões terão 7 cabeças, como o livro diz. É importante eu saber, sim. Mas eu não vou ver, porque acredito eu que nós seremos arrebatados antes. Aquele que se aproxima deste livro com alguma obsessão, talvez de escatológica ou curiosidade, perde a sua mensagem. O livro é muito mais do que uma curiosidade, uma informação escatológica. Ele fala de uma condição e de um propósito moral, espiritual, e revela-se uma santidade. A intenção desse livro, nessas considerações iniciais, o livro, a ideia de João, de Jesus ao escrever este livro, através de João, é de consolar
esse livro é para nos consolar. É para dizendo para nós que a luta que nós travamos aqui, teremos uma recompensa. Que a luta e a dor, o sofrimento que nós passamos aqui, nós iremos nos alegrar nos céus. A nossa luta contra a nossa própria carne, contra o diabo, contra as potestades, ela vai se findar. E nós seremos vitoriosos nesses últimos dias. Ela mostra o âmago da luta que estamos travando contra o mundo, o diabo e a vitória gloriosa de Jesus Cristo. É a certeza que Jesus, nós temos a certeza deste livro, é que Deus, Jesus, tem um total controle de tudo. Esse livro mostra que Jesus está no controle das coisas. Ele revela o que há de acontecer, o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, daqui a um ano, não sabemos quando, mas Ele já revela o que há de acontecer. Ele já nos prepara, Ele já nos mostra, Ele já nos indica e já dá uma seta, um vetor, que vai nos mostrar para onde nós estamos indo. Esse livro foi escrito em 95 depois de Cristo, no reinado de Dominiciano. No fim do seu reinado, Deus pega João, o apóstolo João, o que escreveu o Evangelho de João, e depois escreveu as epístolas, e depois ele escreve as cartas. E Deus pega João e leva ele ali à ilha de Pátimo, como um prisioneiro do rei Dominiciano, que naquela época era o início, era um trajeto de perseguição à igreja, de martírio, de morte de crentes. Crentes eram mortos. Aí, como objeto, no meio das ruas, eles eram mortos. Porque anunciavam o evangelho, eram mortos. Porque pregavam a Jesus, eram mortos. Aí Deus, no seu infinito poder, pega João, o que ao contrário parecia talvez um momento de... Talvez para João pensaria que seria a sua morte, o conduz à ilha de Patmos como prisioneiro. Como um preso, um prisioneiro. Vale salientar nesse texto, nessa parte, que às vezes, as coisas que nos acontecem, mesmo não sendo como queremos, é para o nosso bem, é para um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo. Deus quer fazer algo, Deus quer praticar algo, Deus quer transformar a sua vida e te mostrar coisas e fazer coisas através de você e de mim. Se nós hoje talvez passamos, não talvez como João, pelo aqueles apóstolos, pelo martírio, por perseguição, luta, talvez não passamos hoje, não como é naquela época. Talvez a luta da igreja seja maior dentro de si hoje. Mas se nós estamos passando por alguma dificuldade extra, fora de nós, por aquilo que nós somos, porque somos cristãos, porque somos servos, se a perseguição nos vem, meu irmão, é porque Deus quer fazer algo em você e através de você, quer fazer algo em mim e através de mim. Deus está nos preparando para um propósito. Deus está querendo que a nossa vida seja um instrumento.
Deus quer nos usar como um canal de bênção, como para o fluir da sua glória. Se você está passando por alguma tribulação, por alguma dificuldade, saiba que Deus quer realizar um propósito na sua vida. E eu quero lembrar você, que foram as próprias palavras de Jesus, em que ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, por quê? Não são as minhas palavras. Esse mundo é passageiro. A todos nós há um período em que nós aqui estaremos. Alguns vivem mais, outros vivem menos. Nós não sabemos, como diz Cláudio Duarte, em que hora vai chamar a nossa senha, em que hora a igreja vai ser arrebatada, em que momento você vai para o céu, mas eu sei que em todos os momentos nós devemos estar preparados para chegar aos céus. Voltando não querendo fugir para essa informação, mas a perseguição do diabo, do mundo, não destrói a igreja do Senhor. Não adianta. Não adianta. Além de Jesus falar isso, a gente vê nos contextos, nas páginas bíblicas do livro da Bíblia, Êxodo, entre outros, quanto mais perseguir aquele povo, a esse povo, mais ele cresce. Quanto mais persegue, quanto mais maltrata, eu fico assim, queridos, quando eu vejo alguém criticando, questionando uma igreja do Senhor, eu falo, meu Deus, essa igreja está no caminho certo. Se o inimigo está criticando, se tem alguém questionando, se aquela igreja está crescendo, está desenvolvendo, meu irmão, é porque que a igreja está no caminho certo. Tem defeitos, tem erros, somos pessoas errôneas, mas nós estamos caminhando em direção ao alvo, e o nosso alvo é Cristo, fazendo a vontade de Cristo, procurando acertar em todos os momentos. A palavra, o inimigo de Cristo, também inimigo da igreja, enfrentará o juízo de Deus. Nós não enfrentaremos o juízo de Deus, os salvos. Mas quem vai enfrentar o juízo de Deus é o inimigo e seus adeptos. Isso tudo contém essas informações que eu estou passando para você, está no livro de Apocalipse. Antes de chegarmos no texto, o significado de Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que estava escondido. Então o livro não é algo escatológico tão grande, mas as revelações que ele tem para a igreja são poderosas. Mostra para a igreja o plano vitorioso, triunfante de Cristo, a sua igreja. A vitória absoluta contra. O livro de Apocalipse mostra a vitória absoluta contra todos os inimigos de Deus. O triunfo de Deus contra a morte. Jesus venceu a morte. E esse fato já nos foi mostrado na sua ressurreição. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Mostra em Apocalipse o triunfo de Deus contra o inferno. Mostra o triunfo de Deus contra o dragão. Mostra o triunfo de Deus contra a besta.
contra os falsos profetas e contra os ímpios. A vitória de Jesus Cristo está pautada nessas qualificações que ele dá em Apocalipse. A sua vitória mostra nas qualificações relatadas na Bíblia, de como ele é poderoso, de como ele é majestoso, do quanto ele é grande. A sua vitória é incontestável, a sua conquista é certa. Seremos vencedores porque Cristo é vencedor. Não tem outro, não há outro, não existe outro. Só o Senhor é Rei. Essa carta de Apocalipse, ela foi endereçada na época da dispensação da graça aos crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João e demais apóstolos. A perseguição no primeiro século contra a igreja começou por Nero, Dominiciano. Nero em 64, escreveu algumas informações, Dominiciano em 95, Trajano no ano 112, Marco Aurélio no ano 117, Sétimo Severo no ano 200, no segundo século, Décio no ano 250 e Diocleciano no ano 303. Esses homens, esses camaradas, foram usados pelo adversário para perseguir a igreja do Senhor, para perseguir os crentes, para matar os crentes, para destruir os crentes. Famílias inteiras eram colocadas num coliseu. Eu não sei como você consegue visualizar isso. Não estou trazendo algo emocional ou tentando te emocionar. Mas o fato e a história diz que famílias inteiras entravam no coliseu, pai, mãe, filhos, todos crentes. E para a diversão daquele povo, soltava-se os leões, e aquelas famílias abraçadas eram devoradas por aqueles leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Os leões não puderam devorar Daniel. Mas, naquele palco, Deus também permitiu que os leões devorassem aquela família. O mesmo Deus que livrou Daniel é o mesmo Deus que permitiu que devorasse aquela família naquele palco. Qual o propósito entre Daniel? É dizer assim: eu sou todo poderoso, eu fecho a boca do leão. E sobre essa família do mártir, o que ele está dizendo? Ele também está dizendo a mesma coisa. Nosso Deus não muda. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho meus planos nesse propósito. Irmão, Deus não muda. Talvez para um tenha livramento, para outros não tenha. Para uns Deus tira do leito, para outros Deus leva para o céu. E graciosos é a morte dos seus santos. É com alegria que os crentes morrem. Porque a morte não pode alcançar. A morte física o alcança. Mas nós teremos vida eterna. A vida eterna nos alcançou. O dono da vida eterna está aqui. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis,
Ele habita entre nós, Ele está no nosso meio, Ele fala conosco, Ele fala ao nosso coração, Ele faz coisas novas e maravilhas no nosso meio. Os propósitos de Deus são poderosos. E aquela família, tanto Daniel como aquela família, naquele Coliseu, me servem de exemplo, de testemunho, que Jesus Cristo venceu a morte. E que a morte não pode matar o crente. Muito pelo contrário, querido. A morte física é o melhor para nós. Vamos para o lugar sem dor. Só que nós não queremos. Muitos de nós não querem morrer agora. Jesus, meu Deus, será que eu estou preparado? É preocupante a nossa preparação para chegar ao céu. Não se entra no céu de qualquer forma, de qualquer maneira, fazendo qualquer coisa, praticando qualquer coisa, vivendo de qualquer forma, agindo de qualquer maneira. Um dia no pecado, um dia na igreja, um dia no pecado, um dia na graça. E Apocalipse vem relatando essas condições. E hoje esse livro está escrito para nós, para nos mostrar que a história não caminha para um fim, para um caos, mas que avança, a história da igreja avança para um fim glorioso, para um fim maravilhoso, para um fim glorioso, eterno, duradouro. Tudo isso vai passar, tudo isso vai ter fim. Estaremos uma nova Jerusalém, em um novo universo, em uma nova terra, em um novo corpo. Assim como Jesus, quando João olha para Jesus, quando ele se vira e olha para Jesus, ele não mais vê Jesus, aquele homem a qual ele andou do lado. O Jesus que ele viu não é mais idêntico àquele que ele andou ao seu lado, aquele que ele debruçou a sua cabeça na ceia. Não é mais esse Jesus, a sua aparência não é mais essa. Daquele Jesus que se esvaziou da sua glória e se fez homem como nós. Agora Jesus vê. Agora João vê Jesus glorificado. João vê Jesus glorificado. O seu rosto não está mais seco, ensanguentado na cruz do Calvário. Ele vê os seus cabelos brancos como a neve. Ele não vê mais a sua roupa rasgada de tanto tomar chicotes que partiam sua roupa, mas ele vê com a veste branca, com um cinto de ouro. Ele não vê mais Jesus com seus pés cravados na cruz do Calvário, mas seus pés são como um latão reluzente, refinado. Ele não vê mais Jesus na cruz do Calvário com a sua boca seca, sentindo falta de água e sendo maltratado,
mas ele ouve a sua voz como uma voz de muitas águas. Muitas águas. Quem era esse homem? A gente louva, a gente canta, a gente lê. Era Jesus de Nazaré, que estava no meio dos 7 castiçais de ouro. Da sua boca saiu uma espada de 2 fios. A sua palavra, ela corta, ela faz separação entre juntas e medulas, entre o que é santo e o que é pecado. Ela divide, ela coloca uma parte de um lado e a outra do outro. A parte santa vai para o céu e a parte que é pecado permanece no lago de fogo. Quando nós lemos a palavra, é a palavra que nos julga hoje. É ela que vai determinar se nós vamos para o céu, se nós estamos comprometidos com a palavra, se nós estamos vivendo a palavra, se nós estamos praticando a palavra, se nós estamos andando na palavra, se nós estamos lendo a palavra e vivendo da palavra. Ela que vai trazer para mim e para você a garantia de que um dia nós estaremos lá. Nós estaremos lá, no meio dos anjos, pessoas de todas as tribos, pessoas chegando o tempo todo, e nós adorando junto ao Cordeiro de Deus, aquele que foi morto e reviveu. As suas vestes maravilhosas, o seu reinado de glória, a sua luz que brilha mais que a luz do sol de meio-dia, o seu rosto. E esse Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, para morar com ele em um universo novo, em uma nova cidade, uma cidade santa, como nós cantamos aqui, a Nova Jerusalém. Não era um sonho, era realidade. É realidade, é verídico, é verdadeiro, eu atesto, eu confirmo. Falou João, e eu estou abraçado com João nesta palavra. Eu atesto, eu confirmo, é uma cidade maravilhosa. Não é uma palavra dura, irmãos. Isso não é uma palavra dura. Isso é uma realidade que pode ser dura, mas ela é verdadeira, é poderosa, é gloriosa. Essa é a palavra de Deus. Essa informação é o que Deus mostrou a João para nos dar. O livro nos conforta, Apocalipse nos conforta na nossa luta contra o mal. Nós lutamos contra o mal todos os dias. Nós lutamos contra o mal todos os dias. Nós lutamos contra a nossa própria vontade, que faz mal para nós. Nós lutamos contra as astutas ciladas do diabo. Nós lutamos contra as ofertas do diabo. Nós lutamos contra as potestades, contra os principados, contra as hostes da maldade. Nós lutamos contra o diabo e todos os seus adeptos. Mas engraçado, não temos força para isso. Mas aquele mas o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir, nos capacita, está à nossa frente, está ao nosso favor, está do nosso lado. De todos quanto praticam a sua palavra, são assegurados por Ele.
está seguro. Nós estamos seguros. Nós estamos seguros. O céu nos espera. A palavra de Deus nos conduz para lá. A palavra de Deus nos guia para lá. A palavra de Deus nos levará para lá. E eternamente lá moraremos. Não haverá mais dor. Não haverá mais lágrimas. Não haverá mais dores. Não haverá mais aflição. O choro vai cessar. A alegria vai ser plena. A felicidade. Sorri. Pularei de alegria. Saltarei de alegria. Adorarei o tempo todo. Não haverá mais fome. As coisas velhas se passarão. As coisas velhas, o meu passado vai ficar. Eu só vou me lembrar daquele que é, que era e o que há de vir. Eu só vou me adorar aquele que é, que era e o que há de vir. É só esse que nós vamos, irmãos. Igreja não é local de brincadeira. Quem está neste lugar está com o propósito de chegar lá. Assim como estou neste lugar junto com vocês, com o propósito de chegar lá, obedecendo, servindo, amando, honrando, adorando a Jesus. Porque eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. E a palavra de Deus me garante isso. E no capítulo 17 diz assim, Deus diz assim uma palavra. Olha como Deus é bom para conosco. Ele nos conforta. Ele diz assim, Deus enxuga as suas lágrimas. Há algumas versões que Deus vê as suas lágrimas. Para aqueles que já se foram, eles já estão lá. Estão no seio de Abraão, acordando, dormindo, descansando, se alegrando com Jesus, aguardando a nossa vinda, aguardando o grande arrebatamento, para que junto possamos entrar na Nova Jerusalém. Mas triste para aqueles que morreram sem Jesus, que não seguiram a sua palavra durante a sua caminhada na face da terra. A estes, o céu, o inferno, e eles ainda nem estão no lago de fogo do inferno. E quando você lê, você vai entender o que eu estou falando aqui. Porque a chave da morte e do inferno está nas mãos de Jesus, porque Ele tem todo o poder. Quando Ele abrir essa porta, todos que seguem o inimigo, o diabo e seus adeptos, todos que amam e seguem a impiedade, a iniquidade, todos que aborrecem a Jesus, todos que negam a Jesus, que o negaram, que o reprovaram as suas obras, que não quiseram fazer a sua vontade, serão lançados junto com o diabo neste local. Não quero colocar medo em você, mas como a irmã falou, é a verdade. No capítulo número 14, versículo 13,
diz assim, sua morte, fala assim, sua morte é preciosa aos olhos de Deus. A morte dos santos é preciosa aos olhos de Deus. No capítulo 15, versículo 2, sua vitória é assegurada. No capítulo de número 6, versículo 9, seu sangue será vingado. No capítulo 5, capítulo 5, versículo número 7 e 8, diz, Cristo governa o mundo ao seu favor. O mundo está no controle de Deus, irmãos. Não é o diabo que reina. É Jesus que reina. Jesus é o rei. Jesus é o rei. Ele é o rei de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Todo-Poderoso. A Ele o governo, a Ele o domínio, a Ele a soberania, a Ele tudo e todos e sobre todos sejam submissos a Ele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Deus é o Senhor. Jesus é o Senhor. No capítulo número 22, 17, diz assim, Cristo voltará em breve. Cristo voltará em breve. Cristo voltará em breve. No capítulo 1, no versículo 18, no capítulo 5, do 9 ao 14, diz assim, a intenção do versículo mostra que Cristo, como vencedor e conquistador. Cristo é vencedor. Se você está em Cristo, você também é vencedor. Cristo é conquistador. Se você está em Cristo, você também vai conquistar. Se você está em Cristo, você vai vencer, como Cristo venceu. E ele relata 7 bem-aventuranças para nós em todo o capítulo de Apocalipse. Não vai dar para mim entrar no texto, irmão, porque as minhas considerações foi longa. Eu ainda pulei algumas considerações. Mas eu acredito que a gente vai conseguir falar um pouquinho do texto. No capítulo, coloca por favor, capítulo 1, versículo de número 3, diz assim. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3, já prepara o 14, 13. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A palavra de Deus diz assim, para bem-aventurado significa feliz será aquele que lê, e os que ouvem a palavra desta profecia. Quer ser feliz, querido? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Quer ser feliz? Abra o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Quer ser bem-aventurado? Quer alcançar as promessas de Deus? Fique atento à sua palavra. Não só ouve, mas guarda as coisas que nelas estão escritas. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Naqueles dias não adianta, querido, pegar a Bíblia e botar em algum lugar, esconder a sua Bíblia para poder ler a palavra. Ela precisa estar no seu coração. Precisa estar na tábua do seu coração.
Você precisa viver para ela. Você precisa andar como ela te ensina, como ela fala. Precisamos andar como a palavra nos orienta. Como você lê na sua casa, como ela é anunciada aqui neste lugar, por aqueles que aqui sobem, por aqueles que aqui ministram louvor. Capítulo de número 14, versículo de número 13. Já pode deixar aí 16, 15. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, desde agora, desde a época de lá de João. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras o seguem, o galardão. As obras dele testificaram de onde que eles eram. Os mortos que desde agora morrem no Senhor. Felizes é aqueles que já estão com o Senhor. E em breve nós também estaremos lá. Seja no arrebatamento, ou seja em particular, individualmente, a minha, ou se Deus me chamar a minha senha agora. Hoje, a minha esposa sempre fala: eu estou preparada. Se Deus me levar hoje, eu falei: meu Deus, para de falar que Deus vai te levar. Para de falar. Ela falou: estou preparada. Você não está não, amor? Eu falei: amor, claro que eu estou. Claro que eu estou, mas eu quero ir primeiro, que eu não quero ficar sofrer. Deixa eu ir primeiro. Tem gente que quer não, vai igual por causa do arte, né? Primeiro ela, depois eu. Não sou bobo, mas eu prefiro, eu não quero sofrer, meu irmão. Porque há anos convivendo junto. Quando uma pessoa, um ente querido se vai, Deus o leva, a gente sofre muito. Que aquela pessoa está do nosso lado. Sabemos que aquela pessoa está com Jesus. E é isso que nos conforta. E é isso que irá nos confortar. Nós acreditamos até no último dia. Aleluia! Glória, pois, a Ele. O reino é nosso. Na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, o reino é nosso. Capítulo 16, 15. Já prepara aí o 19, 9. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não andes nu e não se veja a sua vergonha. Guarda as suas roupas, para que não andes nu e não se veja a sua vergonha. Vigiai. Vigiai, porque você não sabe a hora, nem eu, nem você sabemos a hora em que Jesus Cristo vai nos buscar, vai nos chamar. Não sei. Não sei. 19, 9. Já prepara o 20.6, 26. E disse-me: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem quer participar da ceia das bodas do Cordeiro aqui? Quem quer participar da ceia das bodas do Cordeiro? Aleluia! Aleluia!
Que glória, irmãos. Que glória. Está ao lado de Jesus Cristo. Está participando com Ele da sua ceia. Aonde o memorial que é feito aqui todo mês. Não sei como será a ceia lá. A representação feita aqui na terra, através de Jesus, ela já é linda. Ela já é maravilhosa. Mas face a face com o Cordeiro, irmãos, aleluia, glória a Deus. Irmãos, é imensurável. Não tem explicação. Não conseguimos entender. Apóstolo Paulo foi bem significativo quando disse: ele não conseguia compreender o que ele via. As coisas ele não conseguia relatar o que ele via. Irmãos, eu não sei como vai ser o céu, mas vai ser longe daquilo que eu imagino. Por mais que a minha imaginação, por mais que eu pense como vai ser, como eu leio a Bíblia, como eu tento refletir como vai ser ainda maior do que eu penso. Não tem como. 26. Bem-aventurado, feliz é e santo aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Uma parte maravilhosa e uma parte embaixo, 1000 anos escatológico. Aquele que vão participar, como diz o versículo, a primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Aqueles que irão com Cristo aos céus quando Ele aparecer em glória. Aqueles que morreram com o Senhor irão ressuscitar em glória. Irão ver Jesus como nós também o veremos. Aqueles que serão arrebatados. Aqueles em qual a morte não conseguiu tragar, mas foi vencido pela vida de Cristo. Esses são os filhos de Deus. Esses é a igreja do Senhor. Esses é o povo de Deus na face da terra, que glorifica, que exalta, que engrandece, que enaltece, que diz a Ele toda a glória, que o honra, que o adora, que o se prostra diante dEle, que se humilha diante dEle e diz que Ele é o Senhor, que sabe que Ele é maravilhoso, que Ele é Deus forte, que Ele é todo poderoso, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, que o glorifica. A esses verão a glória de Deus. A esses que o servem, seu livro já estão escrito seu nome já estão escrito no livro da vida, e de lá não sairão. Aleluia. Capítulo 22, 7, depois 22, 14. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que cedo venho. Guarda a palavra de Deus, querido. Guarda a palavra de Deus no seu coração. Não abra mão dela. Guarda ela como a sua vida. Por ela entrega a sua vida.
Não abra mão da sua palavra. Foi assim que os mártires fizeram, foi assim que os discípulos fizeram, foi assim que os apóstolos fizeram, guardaram a sua palavra, mesmo morrendo, guardaram até o fim, mesmo perdendo a vida, guarde a sua palavra. Não abra mão da palavra de Deus. É loucura ficar sem a palavra de Deus no seu coração. Os apóstolos, eles guardaram, aquelas famílias no Coliseu guardaram a sua palavra com a sua própria vida. Fisicamente perderam a vida, mas espiritualmente vida eterna. Guarda a palavra de Deus no seu coração, querido. Guarde a palavra de Deus no seu coração com a sua própria vida. Não abra mão da palavra de Deus, não abra mão de abandonar a palavra de Deus. Obedece a palavra, pratique a palavra, vive a palavra, ande na palavra, se falar, fale a palavra. Pregue a palavra. Seja exemplo com a palavra. Aleluia. Capítulo 22, versículo 14. Os músicos, por favor. Bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenham direito. Bem-aventurados que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. Guarda a palavra, meu irmão. Guarda os mandamentos. Há uma porta aberta para aqueles que guardam a palavra de Deus. A porta dos céus está aberta para aqueles que guardam a sua palavra, os que têm direito à árvore da vida, a vida eterna. Guarda a palavra de Deus no seu coração. Saiba que Jesus é o Senhor. Saiba que Ele é soberano. Saiba que o que Jesus fez é para te levar para o céu. Sabe que as revelações dadas a João na ilha de Pátimo por Jesus Cristo, através de seus anjos, foi para te conduzir aos céus. Deus pegou aquele homem e colocou lá como prisioneiro e deu revelações. Deus tem seu propósito na vida de João, para que eu e você soubéssemos para onde nós estamos indo. Para onde nós estamos indo, para onde nós vamos, para onde nós vamos. E há só um nome a qual devemos nos prostrar. A esse que deu as revelações a João. A esse que deu a sua vida, que entregou no madeiro, que foi morto, mas que reviveu. A esse que venceu a morte. A esse que ressuscitou, que está vestido de glória. A esse Deus forte. Aleluia. A esse o soberano. A esse o Rei dos Reis. A Ele toda a glória, irmãos. Guarde os mandamentos. Guarde a palavra do Senhor. Vá para a sua casa. Leia a Bíblia. Verifica se aquilo que nós pregamos aqui é a palavra de Deus, se ela está. Faça como os bereanos. Pratique a palavra. Leia a palavra. Viva a palavra. Ela é vida. Ela é sustento. Ela é alimento. Ela é saúde.
ela traz ressurreição, ela traz cura, ela liberta, ela expulsa o mal, ela reprime o diabo, as investidas de Satanás. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor. E eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Uma simples, um único nome. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Aleluia. Seu nome, E o seu nome, meu Salvador. é Jesus, Tu és o meu Salvador. maravilhoso. Tu és lindo, Jesus. Glória ao príncipe da paz. Aleluia. Um menino nasceu como um filho que se Coloque a mão no seu coração. Peça a Deus, eu adore. que vive em Senhor, eu quero andar na Tua presença. debaixo de suas Quero obedecer a Tua palavra. asas eu me escondi. Quero andar nos Seus estatutos, nos Teus mandamentos. Quero servir, Jesus. Quero adorar. Quero me prostrar diante da Tua face. Quero declarar o Teu domínio, o Teu reino. Quero declarar a Sua soberania, a Tua grandeza, a Tua glória, Jesus. Quero declarar o Teu reino, o Teu governo. Céus começa a se abrir. Jesus, Tu és maravilhoso. Toda a terra se dobrou a Ti. Cristo, Rei dos Jesus está voltando, queridos. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. Leva-nos em Tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, Tua noiva vai entrar. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, Pai. Nos ajuda a andar no Teu propósito. Estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra no fundo do nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Não queremos andar, ó Deus, desgarrado, mas queremos andar no centro da Tua vontade, Te servindo, Te amando, Te honrando, Te glorificando, Te exaltando, Te bendizendo, ó Deus, Te adorando, dizendo que o Senhor é digno, dizendo que o Senhor é maravilhoso, que Tu és o nosso Pai, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o Todo-Poderoso, que Tu és o soberano e único e verdadeiro e único Deus. Dizer e declarar para esta nação que o Senhor reina. Nos ensina a ter uma vida, Deus, diante do Senhor, de glorificação ao Teu santo nome. No nome de Jesus,
Aleluia. Amém. Pastor Jorge, coloque a mão no seu coração e louve. O céu começa a se abrir.